A graça e paz, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Tô muito feliz porque hoje vai ser o primeiro vídeo sobre a palavra do Senhor, né? Como eu havia falado para vocês no primeiro vídeo da apresentação, que eu tava ainda em dúvida quando que eu ia disponibilizar os vídeos. E aí eu pensei e achei melhor segunda e sexta, tá? Então toda segunda e toda sexta vai ter vídeo no canal. Fiquem ligadinhos. E hoje nós vamos começar com Gênesis capítulo 1. Mas antes de iniciarmos, eu quero quero explicar umas coisas para vocês, né? Uma coisa que eu acho interessante e eu gostaria de falar para vocês. Que conforme eu tava lendo, é sempre legal você ter um marca-texto para marcar as partes mais frisantes, as partes que você mais gostou, que achou interessante. E ter sempre um caderninho qualquer, velho, novo, não importa, onde você vai anotar, vai ter anotações nele sobre o capítulo, para fácil entendimento de vocês. Então, se você tiver aí, é igual estilo faculdade, né? Vai lá e anota as partes frisantes, as partes importantes para você lembrar, porque apenas com uma frase você já consegue se desenvolver, consegue falar. Então, é interessante isso. Eu anotei, né, como eu vou explicar para vocês que tem alguns capítulos que são muito grandes, versículos, então eu não vou conseguir ler junto com vocês e explicar. Mas os menores eu vou fazer isso. Já os maiores eu vou anotar e falar para vocês o meu resumo, que eu tive de entendimento sobre o capítulo, tá? E a minha Bíblia, eu não sei de vocês, mas a minha Bíblia é diferente um pouco com relação a isso. Porque, ó, vou mostrar pra vocês. A minha Bíblia começa, tá vendo? Com Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 31. Porém, até o versículo 31. Porém, no versículo 1 até o versículo 23, é um tema. É um tema, tá vendo? Tá até em negrito, não sei se dá pra ver, tá vendo? Que é sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Do versículo 1 até o versículo 23 é sobre isso. Do versículo 24 até o 31 é sobre a criação dos seres viventes, né? Tá junto, só que quando a minha Bíblia ela é dividida em tópicos, para fácil entendimento. E tanto é que o capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 3, faz parte do Gênesis 1. Só que aí colocaram o capítulo 2 para fácil entendimento. Então, nós vamos começar com o capítulo 1, que é a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez de Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia 1. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia 2. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produzia erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior e o luminar menor, para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para iluminar o dia e a noite, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de almas viventes, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Vamos parar por aqui por enquanto. Então vamos entender o que o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 23 fala, que é sobre a criação dos céus e da terra. Então nós sabemos que a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, porque não tinha nada. E aí Deus viu luz, Deus falou assim: haja luz, e houve luz. E aí Deus viu que a luz era boa, e ele deu o nome de luz dia, e trevas noite. Então, ou seja, por isso que existe o dia e a noite. E aí, o que Deus fez? Fez a expansão das águas. E com a expansão das águas, ele fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então, as águas que estavam sobre a expansão, ele fez os céus. Deus chamou aquela expansão que estava em cima, que tinha uma expansão por cima e uma expansão por baixo. A expansão por cima de águas, o Senhor fez, deu o nome de céus. E a expansão por baixo, debaixo dos céus, ele fez aparecer uma porção seca, que aí deu o nome de terra. Então foi assim que surgiu os céus e a terra, através da expansão das águas. E as águas que ficavam abaixo da terra, abaixo daquela porção seca, o Senhor deu o nome de mares. Então, a expansão de águas que ficavam sobre a superfície, o Senhor fez ser chamado de céus. E a expansão de águas que ficavam embaixo, o Senhor fez secar e a chamou de terra. E a que ficava abaixo da terra, o Senhor chamou de mares. Então, é assim que surgiu céus, terra e mares. E o Senhor viu que era tudo bom isso, o que ele tinha feito. E aí ele disse: produza a terra o seu fruto, ervas, né, que dê semente, árvores frutíferas, que dê o seu fruto segundo a sua espécie. Ou seja, da terra o Senhor fez criar ervas, sementes, que futuramente iam ser árvores frutíferas, árvores com suas específicas sementes, ou seja, o limão, a laranjeira, a maçã. Então foi assim que o Senhor criou. Ele da terra ele fez criar ervas que surgiram árvores, né, onde tinham semente que produziriam árvores frutíferas. E aí o Senhor achou tudo bom nisso. E na tarde e amanhã do dia terceiro ele fez isso. E depois ele criou os luminares, e o luminar maior ele chamou de dia, e o luminar menor ele deu o nome de noite. E criou também as estrelas. E aí fala aqui que Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Ou seja, além das estrelas, o Senhor fez uma expansão dos céus para que pudesse iluminar. Por isso que a noite, quando a gente olha, ela não é toda escura. Ela ilumina, dá para enxergarmos. Por quê? Porque o Senhor, além de criar
o dia e a noite, ele fez a expansão dos céus para iluminar até, ou seja, para nós podermos enxergar e andarmos durante a noite, certo? E aí o Senhor, ele fez separação entre a luz e as trevas, né? E ele criou vários tipos de aves, vários tipos de répteis, vários tipos de espécies de animais para viverem na terra, né? E criou os animais, os abençoou, né? E também ele criou, eu acredito que vai falar no versículo 24. E além dele ter criado os animais, as espécies, tudo bonitinho, ele fez cada espécie, fez o macho e a fêmea de cada espécie para que pudesse frutificar, para poder dar fruto, multiplicar. Ou seja, dar muitos filhotinhos para poder encher a terra com a sua espécie, para a espécie não se acabar, né? E aí vamos para o versículo 24, vai falar sobre a criação dos seres viventes. Ou seja, além da criação dos animais, o Senhor também criou o homem, imagem e semelhança dele. 24, versículo. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Que é o que eu expliquei para vocês, que o Senhor criou várias espécies e criou o macho e a fêmea das espécies para poder multiplicar, né? E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e os criou, e disse, abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre as aves do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servos-á para mantimento. E a todo animal da terra, toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então, ou seja, o Senhor criou tudo isso em apenas 7 dias. Então, cada dia ele foi criando algo. E aqui ele fala que ele criou o homem, a imagem e semelhança dele. Ele criou os animais, os répteis, gatos. Não, gatos também, né? Criou os animais, cachorro, mas ele criou todo tipo de espécie e fez macho e fêmea para multiplicar, né? Ter frutos, né? E criou o homem, a imagem e semelhança, dando entendimento para ele, sabedoria, para ele poder dominar as aves dos céus, os répteis, o gado, para ele sobreviver também da terra, da pesca, da caça, para ele ter entendimento de sobrevivência e saber dominar as espécies. E aí, do meu capítulo 2, do meu versículo 1 até o 3, termina a parte da criação, né? Que fala assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado, dia 7º, a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou seja, o capítulo 2 termina, é a complementação do capítulo 1. Ou seja, fala que no 7º dia o Senhor abençoou, santificou. Por isso que muitas pessoas falam que o dia 7, que o número 7 é um número abençoado, porque foi o número 7 que o Senhor tinha terminado de fazer tudo, e aí ele abençoou esse dia, santificou e disse que foi um dia abençoado porque foi o fim da criação do mundo, né? E aí o entendimento que nós temos é esse, que o Senhor criou o mundo, criou a terra em 7 dias, e do 7º dia ele descansou, ele abençoou esse dia, porque foi o dia que ele terminou de fazer a sua obra, né? E aí ele criou todos os animais, todas as árvores, tudo que existe na terra foi criado pelo Senhor, né? Tem até animais aí
que nós nem conhecemos, passa despercebido. Mas você vê que Deus, ele é tão detalhista que se nós pegarmos, por exemplo, um exemplo bobo, uma borboleta, e você olhar, tem borboleta de vários tipos. E tem borboletas que tem camuflagem. Da própria asa, ela consegue se camuflar na parte verde ou na árvore. Isso é interessante, porque o nosso Deus, ele é detalhista. Ele fez as coisas, ele não fez assim, que não a gente, de qualquer maneira, não. Ele fez em 7 dias, mas ele fez com detalhes. Você pode ver que existem animais, peixes, que parece que foram desenhados à mão. Então, quando o Senhor fez tudo isso, ele fez em detalhes. Ele pensou em detalhes, ele fez com amor, né? Por isso que nós temos que ter amor pelas criações que o Senhor nos deixa. E aí a gente vê aí o pessoal com o desmatamento, acabando com as árvores, os animais, né? Muitas vezes são usados como cobaias. Gente, vocês têm que entender que quando o Senhor criou os céus e a terra, não tinha nada. E ele criou com amor, ele deu o mínimo detalhe para as coisas. Então a gente tem que valorizar e amar aquilo que o Senhor deixou, né? O Senhor criou vários tipos, desde os animais que são bons pra gente até os peçonhentos, mas todos foram criados com amor, todos foram criados com intuito, né? E cada um foi criado da sua espécie e foram criados macho e fêmea para se multiplicar, para ter vários, para ter gerações. E criou também o homem, imagem e semelhança. Então, quando você olhar e pensar assim, eu não vejo Deus, mas você é imagem e semelhança do próprio Deus. O seu amigo, o seu parente, ou até mesmo o seu inimigo é imagem e semelhança do próprio Deus. Então, que nós nos sentimos confortáveis e felizes, porque se o Senhor não tivesse criado nada, nós nem estaríamos aqui, nós nem existiríamos. Então, nós temos que dar graças e louvar Ele por isso, porque através das criações de Deus, nós existimos, né? E aí, eu deixo aqui o que eu entendi do capítulo 1, né? E do próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre a formação do Jardim Éden, que é do meu capítulo 2 da minha Bíblia. Capítulo 2 começa do versículo 4, onde vai falar sobre a formação do Jardim Éden, como o Jardim Éden foi criado, como Deus criou o homem e a mulher. Então, eu espero que vocês, não só no vídeo aqui, um dia que vocês forem ver o vídeo, não só apenas, mas todos os dias você possa meditar na palavra do Senhor, possa fazer a leitura da palavra, entendeu? Porque isso aqui, esse conhecimento, ninguém te tira. Se você tem o conhecimento da palavra do Senhor, ninguém te tira. Então, é legal você tirar uns 15 minutos, 20 minutos aí e fazer a leitura, meditar, entender a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Então o entendimento que eu tenho não é o mesmo que o seu, né? Cada pessoa tem um entendimento diferente, tem uma parte ali que você entendeu de uma maneira legal, outras, entendeu? E é assim, a palavra do Senhor ela é para ser meditada, ela é para ser falada, expressada para as pessoas, porque o ser humano ele precisa ouvir a palavra do Senhor, porque ele é sedento da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é ânimo para nossa vida, ela é vida, ela revigora nossa vida, revigora nossos conhecimentos, né? Então, que você aí tenha esse hábito de fazer a leitura da palavra do Senhor, né? E meditar dia e noite. Então, um grande beijo e abraço. Eu peço para vocês que o intuito de eu fazer esse canal é poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, compartilhar o conhecimento que eu tenho, as minhas experiências. Então, é um canal para vocês também, né? Não é só meu, é de vocês, porque é um canal onde nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vamos ver temas diferentes, vamos ver histórias conhecidas, vamos ver histórias que nunca foram faladas, mas todas aconteceram, porque se ela tá aqui na Bíblia, foram coisas que aconteceu realmente. E é muito legal as experiências de cada vivente que passou aqui pela Bíblia. E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante, compartilhem, passe esse vídeo adiante, chama sua amiga, seu amigo, sua tia, sua avó, chame pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam ter entender e saber o que é a palavra do Senhor, né? Então, um grande beijo e abraço,
curtam bastante o canal aí. Deixar um recadinho. Tem o sininho, que é o das notificações, que toda vez que eu postar vídeo novo, se você é inscrito no canal, vai mostrar pra você. Você não precisa entrar no meu canal pra saber que tem vídeo novo. O YouTube automaticamente vai mandar pra você, vai te mostrar que tem um vídeo novo no canal, que aí fica mais fácil pra você, tá legal? Um grande beijo e abraço, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Tchau!